Olá, irmão! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui hoje para estudarmos a cegueira da incredulidade. Texto que a irmã Enílima Braide escreveu para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando nós estudamos o texto bíblico, fazemos o nosso devocional, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Enílima. Então o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Isto esclarecido, quero só pedir aos irmãos que compartilhem este vídeo, que curtam, que comentem. Para quê? Para que a palavra de Deus possa ser divulgada com outras pessoas e outras pessoas possam ter a oportunidade de ouvir. Se não quiserem, ao menos, prestar atenção naquilo que eu falo, não tem problema nenhum. Mas no começo a gente lê a Bíblia. Isso é tão importante, né, irmãos? Então vamos divulgar essa palavra, tá bom? Então vamos orar? Ó Pai, em teu nome pedimos a tua bênção para que possamos aprender de ti, aprender nesse texto, aprender com a tua palavra, que nós possamos realmente aproveitarmos esses momentos e sermos gratos. Ensina-nos, Senhor, o que precisamos aprender. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá? Nós vamos ler João 20, do 19 ao 23. Pouquinho, hein? E diz assim, é quando Cristo abençoa com seu Espírito. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, quer dizer, qual que foi aquele dia? O dia da ressurreição, né? Que tá falando que Jesus foi, um pouco antes fala que Jesus foi sepultado, depois que ele já não estava mais no sepulcro, né? Então, recomeçando. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, shalom, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, serão mantidos. Contudo, nós vamos até o 23, serão mantidos. Então, Jesus abençoou e colocou sobre eles o Espírito Santo. Bem, então agora nós vamos ler sobre a cegueira da incredulidade. A irmã Enílima Braide escolheu o versículo 20, que diz assim: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A situação que eles estavam vivendo. Eles ficaram 3 anos com Jesus, os discípulos, mas não tinham compreendido verdadeiramente que o reino que ele veio para implantar não era derrubar o imperador romano, não era mudar a política social, enfim. E a maioria deles seguia Jesus acreditando que ia haver uma revolução. E aí, o que aconteceu? Existiam muitos cristãos, Jesus foi morto também porque eles acreditavam, né, os líderes religiosos acreditavam que Jesus queria se fazer rei dos judeus, e havia uma grande perseguição. Tanto é que diz a história, né, que para um judeu, para um cristão reconhecer outro cristão, eles desenhavam na areia um peixe, né, porque os discípulos eram pescadores. Então, aqueles que não eram do caminho, aqueles que não seguiam a Jesus, não significava nada para eles aquele desenho.
Então eles iam embora. Agora, quando o outro também respondia com um peixe desenhado lá na areia, eles sabiam que podiam conversar livremente porque eram cristãos. Assim conta a história. Então eles estavam passando muito medo, estavam dominados pelo medo. Então eles estavam trancados dentro de casa. Para quê? Para não serem pegos pelos demais judeus. Estavam com medo, estavam acuados, estavam que nem um bichinho, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, né? Porque pensa, o líder deles tinha morrido. E agora? Que esperança que eles tinham? O sonho de libertação do povo judeu, que estava todo depositado em Jesus, ó, tinha morrido com ele. E aí eles estavam tão assim alucinados e tão sem acreditar que acabavam não enxergando nada. A incredulidade os cegou ao ponto deles não se lembrarem, não compreenderem as preciosas promessas do Mestre Jesus, os ensinos dele. Isso muitas vezes acontece conosco, viu, meu irmão, minha irmã? E olha, mesmo que a realidade da situação que você esteja vivendo tente cegar você, ó, o que você tem que fazer? Olha além das suas possibilidades, além das possibilidades humanas. A gente não pode, de forma alguma, deixar de se lembrar das promessas do Senhor. A gente não pode deixar de acreditar na palavra do Senhor. Você tem que ficar atento, mesmo que a dificuldade tente de sufocar, de afogar no mar de dificuldades. Quando Jesus apareceu para os discípulos ressurreto, nossa, eles ficaram super espantados. Mas isso trouxe maior alento para eles, maior esperança, maior confiança. E dali eles tiveram força e começaram a sair novamente, né? É como se a vida tivesse voltado para eles e eles saíram daquele isolamento. Eles se alegraram ao ver Jesus. A força e a esperança daqueles homens foram renovadas. Por quê? Porque eles estavam em companhia de Jesus Cristo. Naquele momento, para eles foi fundamental a fé, a coragem, a confiança. Nossa, aquilo restabeleceu o ânimo deles. E, consequentemente, além do ânimo restabelecido, eles passaram a ter esperança e aquilo retornou para o coração deles. E é assim que a gente tem que se sentir nos momentos de maiores adversidades. Então, qual que é a dica? A gente não precisa ficar com medo quando a gente está numa situação de risco, de desafio, de tristeza. Porque Jesus está vivo, irmão, minha irmã, Jesus está vivo na nossa vida. Ele ressuscitou dos mortos, deu pra gente esperança da vida eterna. E ó, lembra que ele deixou pra gente 3 ordenanças, para que a gente pudesse caminhar como cristãos que o Senhor se agrada. A primeira delas está em João 14:27, que diz assim, ó: deixe com vocês a minha paz, deixe com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos, nem tenham medo. Então, a primeira coisa é que nós temos que ter a paz no coração. Por quê? Porque é a paz que Jesus Cristo nos dá. Eu vou ler de novo porque eu acho esse versículo incrível. Jesus falou então: deixe com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Olha como o nosso Deus cuida da gente. A segunda coisa que o Senhor deixou pra gente, para que nós pudéssemos cumprir, tá em Mateus 28:19, que diz assim, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na medida que a gente recebe a graça de reconhecer que Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, a gente não pode, ficar quietinho. Nós temos que realmente falar dessa maravilha para o mundo. É uma ordenança do nosso Senhor. E por último, e não menos importante, nós temos que exercer a capacitação do Espírito Santo para testemunhar dele até os confins da terra, como está em Atos 1:8, que diz assim, ó: mas recebereis o poder do Espírito Santo
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, lembra, essas são as 3 ordenanças do nosso Deus. A primeira delas é a paz que Jesus nos dá, nós temos que ter no nosso coração. A segunda dela é fazer discípulos por onde a gente andar. E por último, testemunhar de Jesus até os confins da terra. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Não tema frente à situação de risco. Jesus está vivo e reina sobre nossa vida. Ele nos deu esperança da vida eterna. Amém? Bom, meus irmãos, então vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que somos crédulos, que cremos que o Senhor está conosco, para nós o abraço está super, mega certo. Lembra também do nosso versículo desse ano, irmãos, nós já falamos 348 vezes. Não é pouco não, hein? Já deve estar decorado aí no seu coração, hein? 1 Tessalonicenses 5:9, que diz, porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu me despeço, relembrando aqui, principalmente em cima do que nós aprendemos hoje, que a gente tem que enxergar, não deixar a cegueira da incredulidade, achar que o desafio é maior do que o nosso Deus. Então, independente daquilo que você está enfrentando, não tema não, sabe por quê? Deus está lá,